Tarantino nunca foi de economizar no sangue, mas quando ele decidiu misturar samurais, cowboys e um tempero de filmes de Kung Fu, nasceu um projeto que é pura vingança estilizada, Kill Bill. Aqui a gente acompanha a noiva, uma ex-assassina que troca o vestido de casamento por uma katana numa caçada sangrenta atrás do homem que destruiu sua vida. Ela quer matar o Bill. Kill Bill. Tá aí o nome do filme. 2 partes, dezenas de corpos no chão e um nome que ecoa até hoje nos cinemas porque isso aqui é um puta clássico. E então é por isso que hoje nesse canal, Kill Bill, os 2 volumes. Antes de começar, vamos explicar como esse filme funciona. Basicamente a história era muito longa para apenas um filme, então resolveram dividir em 2, um completa o outro. Vamos pensar nesses filmes como se fossem um livro, são divididos em capítulos e sua trama principal, vingança. Prólogo. Aqui, logo de cara, vemos nossa protagonista Beatriz toda lascada e ferrada no chão. Quem é o responsável por isso? Olha aí o objetivo de toda a saga, fazer kill no Bill. O que sabemos por hora? Não muito, além de que Beatriz estava grávida de um filho do próprio Bill e a cena termina com ele puxando o gatilho em direção a ela. É seu esse bebê. Capítulo número 1. O primeiro capítulo começa com a própria Beatriz chegando em um táxi nessa casa aí na Califórnia. Ela toca a campainha e quem atende é ela. Muito clássico esse som até pra quem não assistiu o filme. Sim, Bill não estava sozinho na primeira cena do filme, agora sabemos que essa mulher também estava lá, e pro azar dela, seu nome estava no topo da lista negra. Depois de algumas ótimas cenas onde elas trocam socos e facadas, uma garotinha simpática chega. Ela é filha da mulher aí e as duas não podem brigar na frente de uma criança, então elas vão tomar um café como se nada. Quer um café? Quero. Nesse momento, Beatriz aproveita para nos apresentar um pouco mais sobre sua amiga. Seu nome é Ginny Bell, atualmente ela é uma dona de casa, casada e tem uma filha, porém, 4 anos atrás ela era conhecida como Vertina Green, uma amiga da Beatriz. Elas eram uma espécie de super espiãs demais / assassinas de aluguel muito fodas, tinham até codinome. Vernita era conhecida como Cabeça de Cobre e Beatriz era conhecida como Mamba Negra. Muito suspeito esse nome aí. A coisa é que agora a Vernita saiu dessa vida, ela se arrepende e quer viver em paz. Não dá pra deixar de mencionar o diálogo dessas duas. Eu imploro pelos 2 em nome da minha filha. Eu e você temos uns assuntos pendentes. E não há nada nesse mundo que possa ter feito nesses 4 anos, incluindo ter engravidado, que vai mudar esse fato. Enfim, Beatriz não quer saber de arrependimentos. Como vimos no começo, ela também estava grávida e também teria uma filha atualmente. Coisa que não aconteceu e isso também é responsabilidade da Vernita. O crime veio cobrar. Triste fim para nossa Cabeça de Cobre. Ao menos sua filha viu tudo e talvez um dia volte para acertar as contas. Quando crescer, se ainda se sentir mal por causa disso, estarei esperando. Antes de ir, também vemos a lista completa da Beatriz, uma lista de 5 pessoas, onde 2 já foram riscadas, contando com a Vernita. Capítulo 2, agora vamos voltar para onde tudo começou. Estamos há 4 anos atrás, onde nossa protagonista foi encontrada numa igreja junto a 9 outros corpos. Inclusive, não era qualquer dia, Beatriz estava prestes a se casar e todos ali viraram lembranças. O noivo, o padre, o reverendo, todos. Quando o xerife do lugar se aproxima, ele descobre que por algum milagre, BUM! A noiva continuava viva mesmo após levar uma bala direto na cabeça. Porém, mesmo estando viva, ela entrou em coma e foi levada ao hospital. Lá onde, claro, a organização iria para terminar o trabalho. Essa é Ellie Driver, codinome Cobra Californiana, outra que estava presente no dia do massacre. Ela seria a responsável por desviver nossa protagonista, coisa que não acontece, já que o próprio Bill liga e diz que seria uma desonra para eles mesmos fazer isso enquanto ela dorme. Ele é um assassino, não um monstro. Faz sentido, faz muito sentido. A coisa é que após 4 anos em coma, a Beatriz finalmente acorda. Ela percebe que agora tem uma placa na cabeça, perdeu anos de sua vida e pior, ela também perdeu seu bebê. Não
demora muito pra loirinha meter a fuga desse hospital. Mesmo sem andar, ela consegue eliminar alguns otários e até recupera seu carro. Ali onde vai passar as próximas 13 horas tentando recuperar o movimento das pernas e se lembrando dos rostos de quem fez isso. Todos eram membros de um grupo conhecido como Víboras Mortais, e antes de fazer a visita na casa da Vernita, a Beatriz tinha um outro nome pendente, o que nos leva ao capítulo 3. Dessa vez vamos conhecer a origem do primeiro nome da lista, Owen Hishi. Codinome Boca de Algodão, nem me pergunte o porquê. Atualmente uma rainha do crime em Tóquio e que começou presenciando a morte de seus pais já aos 9 anos, conseguiu sua vingança bem cedo aos 11 e aos 20 já era uma das maiores assassinas do mundo. Acontece que aos 25, Owen foi uma das participantes do massacre na igreja, e sendo uma das melhores do mundo ou não, não tem jeito, a Beatriz vai cobrar. Capítulo 4, dessa vez estamos em Okinawa, a protagonista foi aí conhecer o Sr. Miyagi, quase isso, na verdade, para se vingar da japonesa, ela precisava de uma arma à altura, então ela foi ver este homem, Hanzo, ele que também odeia o Bill e que convenientemente é um mestre de forja aposentado, só sai lenda de Okinawa, e como os dois estão odiando a mesma pessoa, o mestre resolve voltar à ativa levando a Beatriz até sua coleção de espadas raras. Depois desse encontro e um mês no futuro, Hanzo aparece após forjar ele mesmo, a mais nova espada mortal da protagonista. Capítulo 5, agora com o equipamento certo, Beatriz apresenta os chefões que vai enfrentar a seguir. Tem guarda-costas, advogados e líderes que protegem seu alvo principal, Aoi. Então o novo destino da loira é Tóquio, onde ela vai fazer uma baguncinha com qualquer um que apareça em seu caminho antes. Curiosidade foda, fim da curiosidade foda, esse uniforme dela foi uma inspiração direta ao que o Bruce Lee usa no filme Jogo da Morte 1978. Quem sabe um dia sai a saga Bruce Lee aí no canal, eu adoraria falar sobre o Bruce Lee. Bom, depois de enfrentar e derrotar a grande maioria dos capangas-chefe da Orin até que com facilidade, claro que essa não seria a única proteção da líder suprema da Yakuza. Ou seja, não demora muito para que ela acione o BTS inteiro no lugar, nos proporcionando uma sequência incrível de cenas clássicas, muito sangue, muita luta e que me lembrou muito John Wick. Isso aqui é o mais puro suco de cinema, amigo, não tem jeito. Depois de derrotar literalmente todos ali e o último capanga-chefe, enfim chegou a hora do prato principal, o momento em que a Beatriz vai ao encontro da Owen para acertar as contas de vez. E é nesse cenário nevado, com um dos melhores jogos de câmeras e um dos melhores efeitos cinematográficos dos anos 2000, que temos a grande luta final até aqui. Uma luta consideravelmente rápida e que, claro, a Beatriz vence, no maior estilo samurai. Essa foi a história por trás do primeiro volume e o começo da jornada por vingança. Sim, só o começo. Nesse final dizendo que a Beatriz merece sua vingança e que eles merecem morrer, quem aparece é o próximo da lista. Nós merecemos morrer. O filme termina com a grande revelação do próprio Bill. A filha da Beatriz ainda está viva, mesmo que, por enquanto, ela nem saiba disso. Enfim, na crítica e até hoje esse filme continua sendo um grande clássico. Sua avaliação é maior que 8, tendo suas principais notas entre 8 e 10 nos sites de críticas cinéfilas. Quanto ao orçamento do filme, foram cerca de 30 milhões e tiveram um incrível faturamento de 180 milhões pelo mundo. Considerando que não era nenhuma história conhecida, nem uma personagem conhecida em uma franquia conhecida como Star Wars e Marvel, é sim um baita lucro. Para mim, não foi muito diferente, a história é envolvente e te prende do começo ao fim, até mesmo hoje em dia. Um filme que envelheceu muito bem e com aquelas cenas clássicas que todo mundo já conhece. E mesmo achando que o filme poderia ter uma trilha sonora ou duração de cena melhores algumas vezes, Kill Bill Volume 1 tem um 8,5. Seguimos. Recapitulando, o novo filme vai começar com um pequeno spoiler da Beatriz após eliminar todos os outros nomes da lista, indo até o próprio Bill. Porém, como sabemos, para isso falta e muito. Capítulo 6. Certo, já sabemos que pessoas foram
foram eliminadas numa igreja e também já sabemos quem foram os responsáveis, porém, quem foram as vítimas? Bom, é isso que nosso novo capítulo vai responder. Voltamos à famosa capela onde tudo começou, um lugar meio isolado do Texas e que estavam realizando um ensaio de casamento. Temos esse bobão aí como noivo, os pais dele, alguns amigos da Beatriz e enfim, ela não tem muitos familiares para convidar. A coisa é que a loira resolve dar uma volta e dar de cara com esse velho decrépito com idade para ser pai dela. Quem é o coroa? Sim, pela primeira vez estamos vendo a face do próprio Bill. Ele que deu um jeito de encontrá-la, já que ela meio que fugiu dele e de toda a organização de assassinos. De qualquer forma, o velho parece meio tranquilo por hora. Ele até mesmo entra no ensaio fingindo ser o pai da noiva. Meu nome é Bill. É um enorme prazer, Bill. Acontece que, como eu disse, o filho que ela estava esperando era do Bill, ou seja, eles tinham um caso, e como o velho não sabia que a cria era dele, e encontrou a Beatriz se casando e grávida em alguns meses, claro que estava cheio de ódio. Dito isso, não demora muito para dar a lógica, logo todos os responsáveis pelo massacre entram para fazer a festa no lugar. Agora, nos dias atuais, é hora de finalmente acompanhar a saga do Bud. É um irmão do Bill e o coroa foi aí avisar que a maníaca tá caçando todo mundo. Aqui numa cena onde ele reforça a frase: Aquela mulher, ela merece se vingar. E lembram da espada que a Beatriz ganhou no filme anterior? Ele também ganhou uma e aparentemente penhorou. O cara tá aposentado da vida de assassino. Capítulo 7, ainda na história do Bud. Vemos que agora ele trabalha num bordel, mesmo que não tenha quase nenhum cliente ou funcionário. É um bêbado, chega atrasado no expediente e até aguentando bronca desse patrão que me lembra muito Rock sem shape. Quer dizer o quê? Que não precisamos de você? Tá querendo me convencer de quê? De que não passa de um idiota inútil? Qual é, Bud? Não vimos seu Prime, mas temos certeza que você só lava fácil qualquer um aí. Como se não bastasse, o cara foi demitido e mora neste pequeno trailer isolado aí. Clark, mas o que o filme quer dizer com tudo isso? Bom, pra mim é uma forma de mostrar que o Bud foi muito nerfado dos últimos anos pra cá. E como sabemos, tem uma protagonista que acabou de solar e acusa inteira indo atrás do cara. Ou seja, esse vai ser um trabalho fácil, certo? É errado, mesmo nerfado estamos falando de um personagem de alto nível aqui, literalmente o único que realmente derrotou a Beatriz após o coma. É o que dizem, nunca leve uma katana samurai numa briga de espingardas, não tem jeito. Ganhei. Depois que a mulher apaga, o Bud liga pra Ellie, aquela enfermeira maníaca do primeiro filme. O acordo é que ela apareça no dia seguinte com $1 milhão em troca da katana da Beatriz. Um pequeno detalhe a mais é que ele também precisa cancelar o CPF da nossa protagonista, não de um jeito fácil, ela tem que sofrer. Para garantir que a loira vai ter o devido sofrimento, o Bud tem a brilhante ideia de enterrá-la viva. Porém, como ele quer que a Beatriz não fique completamente incapacitada e pra ser justo, até oferece uma escolha pra ela. Queimada e enterrada viva. E aí, o que vai ser, amiguinha? Muito piedoso o nosso mano Bud. Agora nesse novo cenário, claro, a Beatriz começa a se desesperar. Porém, ela ainda é a protagonista e um caixão não vai ser o suficiente para contê-la. Sim, ela conhece técnicas até mesmo para esse tipo de situação, o que nos leva ao capítulo 8. Vamos acompanhar todos os ensinamentos e treinos exaustivos que consequentemente vão levar nossa protagonista a fugir. Bom, tudo começou com uma conversa na fogueira, um costume entre Bill e Beatriz das antigas, em um lugar onde ele conta a história de um antigo amigo mestre extremamente fodão que criou uma das técnicas mais poderosas do mundo, a técnica dos 5 pontos que explodem o coração, literalmente. Seu nome? Pai Mei. O cara é tão perigoso que um olhar errado e ele pode te incapacitar em segundos, basicamente. E para o azar da loira, é lá que ela vai passar os próximos meses de sua vida, como sua nova discípula. Chegando no templo, olha só que design clássico, não tenho provas, mas tampouco dúvidas de que serviu e serve até hoje como inspiração para o visual de um Super Mesh oriental em geral. Enfim, ele é um cara que sabe sua importância nas artes marciais e não vai sair por aí treinando qualquer um, ou seja, a Beatriz vai ter que mostrar que sabe o que tá fazendo. Claro que até ali em sua história, a mulher ainda não era boa o suficiente para ganhar do velho, mesmo que Deus já esteja quase puxando ele. De qualquer forma, não dá para negar que a Beatriz tem seu valor, ela conseguiu sua vaga, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista. Como parte de sua lição, ela vai passar a dar socos numa tábua. Além disso, cada soco deve ser feito apenas a 10 centímetros de distância, um soco forte e rápido o suficiente para atravessar a tábua. Fora isso, ela também vai passar a carregar peso, treinar golpes
golpes e tem todo um processo de flashbacks ali. Bom, agora que sabemos de tudo isso, já dá pra imaginar que a mulher transformou suas mãos em armas e como ela foi enterrada num caixão bem vagabundo, não vai ser lá muito difícil sair dali no soco mesmo. Inclusive, olha aí mais uma cena que serviu de inspiração na cultura pop. Capítulo 9. Com a Beatriz finalmente livre, é hora de partir para o arco do penúltimo nome da lista, a saga da Ellie, até porque ela está indo encontrar o Bud com o dinheiro e a Beatriz está indo pro mesmo lugar em busca de um round 2. Com a Ellie já no trailer do Bud, um trailer bem espaçoso inclusive, eles colocam a conversa em dia até que a mulher entrega o verde, $1 milhão em dinheiro vivo. Porém, a cagada é que quando ele vai contar, aparece a própria cobra da espécie mamba negra dentro da mala e o ataca. Sim, a Ellie armou pra ele. Adeus, Bud, sempre o lembraremos. Agora, como a cobra sobrevive numa mala cheia de dinheiro, fechada por horas e debaixo do sol? Essa é uma pergunta que nunca, jamais encontraremos a resposta. Vai ver, a cobra e a Beatriz têm o mesmo dom para sair dessas situações. Tá aí o apelido / codinome. Pro azar da Ellie, que pensava que a essa altura a Beatriz já estava no País das Maravilhas, a loira já chega na ignorância dando uma voadora de 2 pés e iniciando a super batalha ali entre as duas. Briga de loiras, delícia! Pausa para elogiar a coreografia impecável desses golpes. Pausa também para falar que ali no meio da luta a Beatriz encontra a espada que Hanzo fez para o Bud, um presente que o próprio Bill o deu e que, diferente do que o Bud tinha dito, ele não penhorou, guardou com ele até o fim. Bom, eu sei que nunca falamos sobre isso, mas uma hora alguém ia perceber o elefante na sala. Vamos falar sobre o motivo da Ellie não ter um dos olhos. Isso porque o próprio Pai Mei arrancou após ser insultado por ela. O velho era poucas ideias. Porém, como sabemos agora, a Ellie é uma assassina do tipo que envenena, e foi isso que ela fez com o Coroa, causando seu fim trágico. Um aluno assassina se vingando do super mestre idoso por não ter sua aprovação. Me lembra muito Cobra Kai, se não viu, te deixo no card aí em cima. Enfim, mesmo ela tendo, entre aspas, derrotado o maior mestre de todos os tempos, não foi usando golpes de luta, ou seja, a Beatriz ainda é muito superior a ela nessa área e finaliza a briga arrancando seu outro olho. Brutal! Nem se deu o trabalho de finalizar a mulher, deixou pro sofrimento. Capítulo 10. Com a derrota da Ellie e do Bud, a lista da Beatriz já está 90% completa, sendo a única pendência o próprio Bill. E como ela não sabe onde ele tá, vai atrás desse outro coroa aí que me lembra muito o Kiko idoso. Esse foi o cara que serviu de figura paterna pro Bill, pra ter noção do quanto ele é velho. Enfim, mesmo considerando ele como um filho, o Kiko entrega sua localização porque é isso que ele iria querer. Chegando na casa, que surpresa, o Bill estava lá esperando com sua própria filha. Apesar de ser um chefão / assassino / mafioso, o Bill não é um monstro. Ele cuidou da garota durante todos esses anos, dizendo que sua mãe não apareceu porque estava dormindo. Bebê. Depois desse reencontro, a Beatriz quase se esqueceu de todo o ódio que sentia. Passou um tempo com a garotinha, vestiu um pijama e até foi assistir um filme antes da garotinha dormir, para que aí sim, volte tudo, o plano de vingança. Diferente de todas as outras lutas, essa não vai ter lá muitos golpes, vai ser mais um debate moral entre os dois últimos sobreviventes. Por um lado, a Beatriz e o Bill ainda têm uma certa afeição um pelo outro, mas por outro, eles sabem que o único jeito de encerrar todo esse ciclo é se um eliminar o outro. Vou lhe fazer umas perguntas e quero que me diga a verdade. Um dos questionamentos aí foi o porquê da Beatriz ter fugido para uma cidade do interior com um paspalhão se ela sabia que o bebê era do Bill. E sua resposta é que antes de estar grávida, ela não tinha medo de nada, nem do que poderia vir a acontecer. Porém, depois de saber que esperava um filho, ela passou a desejar estar viva pela primeira vez. Ademais, sabia que não ficaria segura continuando nessa vida e precisava desistir de tudo. Eu estou com medo pelo bebê. Em um grande resumo, toda a conversa entre eles foi voltada para isso. Eles ficam cerca de meia hora conversando, quase um podcast. Mas se você pensa que isso foi chato, muito pelo contrário, é um diálogo que te prende muito na trama e te faz querer entender ainda mais a história dos personagens. Enfim, chega de papo, os dois concordam em acabar com isso e iniciam a super grande batalha final. Sim, mesmo para quem não assistiu o filme, ele sempre esteve lá em referências e sim, o Pai Mei, que nunca havia antes ensinado essa técnica de 5 pontos para alguém, ensinou para a Beatriz, que finaliza a luta. Mesmo assim, os dois até se emocionam antes do fim e tem uma despedida digna. Você não é uma pessoa má.
É uma pessoa fantástica. É a minha favorita. O filme termina com a Beatriz em um estado de superação barra alegria, pois finalmente todo esse sofrimento de quase 5 anos terminou e agora ela pode ser feliz vivendo com sua filhinha. Parabéns, Beatriz, você sofreu quase tanto quanto um CLT médio. A leoa recuperou sua cria e tudo está em paz na selva. Na crítica, o segundo filme foi tão bem quanto o primeiro, afinal, como eu disse, era pra ser tudo em um só. Eles ainda mantêm uma nota 8, com um orçamento de 30 milhões e um faturamento mundial por aí de 150. Para mim, um filme não tão clássico quanto o primeiro, porém que ainda assim mantém toda a sua relevância e importância no meio cinematográfico. E mesmo que ainda desse para melhorar nas mesmas pequenas questões de duração e trilha sonora, comigo, Kill Bill Volume 2 tem um 8. Até a próxima! Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?